Amém. Assentai-vos. Amados irmãos, nós temos pensado já há alguns domingos, é verdade, com algumas interrupções, nós estamos estudando o livro de Atos. Nós vimos no capítulo 1 do livro de Atos que o Senhor Jesus volta para os céus, e o Senhor Jesus, então, ele leva os apóstolos a elegerem Matias para ocupar o lugar de Judas, que se enforcou. E depois, no capítulo 2, nós vimos o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus, que foi prometido por Jesus aos seus, que ele precisava voltar aos céus para que o Consolador viesse. O Espírito Santo de Deus vem, enche aqueles apóstolos, aqueles discípulos, com o poder de Jesus. Eles começam a testemunhar. Pessoas de várias nacionalidades que ali estavam entendem a mensagem. O apóstolo Pedro prega uma mensagem de salvação. Aquelas pessoas são compungidas. Elas perguntam: que faremos, irmãos? E o apóstolo Pedro, então, diz que eles têm que se arrepender dos pecados, ser batizados em nome do Senhor Jesus, para que o dom do Espírito Santo também pudesse acontecer na vida daqueles que ainda não haviam aceitado a Jesus. E a Bíblia nos diz que naquele dia quase 3.000 pessoas se converteram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Um grupo de 12 se transforma em 120. Agora quase 3.000 pessoas convertidas a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. No capítulo 3, nós encontramos o apóstolo Pedro e João indo adorar a Deus naquele momento de oração. E quando eles estão entrando nesse momento de oração, um homem aleijado pede esmola para eles. Eles dizem: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta-te. Aquele homem fica curado. Aquele homem sai regozijando-se. Eis que o nome de Deus e o nome de Jesus é exaltado, é conhecido e reconhecido. Mas acontece que por causa dessa questão, o apóstolo Pedro, então, ele acaba pregando uma mensagem e ele acaba acusando as autoridades judaicas, porque Jesus morreu por causa do pecado daquelas autoridades e de todo mundo. E por causa disso, eles acabam sendo presos, eles aparecem diante do Sinédrio por causa do nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos mostra isso. E eu gostaria de ler. E aí eles são presos. Enquanto eles estão presos, a igreja está em oração em favor deles. A igreja, ela se une por causa disso. A igreja não se intimida. A igreja se torna forte por causa disso. E aí, a partir do versículo 23, que eu gostaria de ler com os irmãos, a Bíblia nos diz o seguinte: depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizesses o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, seu servo. Porque os gentios se enfureceram, e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se, e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade, eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão
e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Amém? Baixe sua fronte, feche seus olhos nesse instante. Busque ao Senhor Deus. Diga para Deus: Deus, continue falando ao meu coração. Fale ao meu coração pela tua palavra agora, Senhor Deus. Senhor Deus e Pai, a tua palavra é viva, é eficaz, ela trabalha em nós, ela provoca transformação em nós, ela mostra quem nós somos, ela mostra quem nós podemos ser, ela demonstra o teu poder, e o teu poder age, e o teu poder realiza a obra de transformação no coração de cada um de nós, e que essa tua palavra, ó Deus, possa fazer isso para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. O texto que nós acabamos de ler agora mostra o que acontece quando a igreja ora. E esse texto está mostrando a igreja orando. O que acontece quando a igreja ora? Quando a igreja ora, ela se mantém unida. A igreja que ora se mantém unida. Nada pode contra a igreja que ora. A igreja que ora, ela olha para os problemas, mas ela olha para aquele que é maior do que os problemas. E ela entrega os problemas nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso. E essa igreja se mantém unida. Ela não se divide, ela não se esfacela, mas ela se ajunta para que a obra de Deus seja realizada. A segunda realidade que esse texto nos mostra é que quando a igreja ora, ela reconhece a soberania de Deus. O texto que nós lemos nos diz: ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo o que neles há. A igreja está diante de um problema, mas a igreja olha para aquele que é soberano, o soberano Criador. Se ele foi soberano para criar os céus, a terra, o mar e todas as coisas que há nessas coisas que ele criou, ele é o Deus que pode também trabalhar para que aqueles que foram presos não se intimidassem. E nós vimos em textos anteriores qual foi a postura desses homens diante das autoridades. E a própria igreja, a postura da igreja diante dessa questão. Meus amados, qual é o seu problema? O seu Deus é o Deus da Bíblia? É o Deus que é soberano? Se Ele é o Deus soberano, por que nós como igreja vamos ficar apavorados, preocupados, e ao invés de nos unirmos para reconhecer a soberania de Deus, nós vamos ficar aí perdidos, sem saber o que fazer, sem saber onde se agarrar? Nós temos o Deus soberano, é a Ele que devemos buscar diante dessa situação. Mas esse texto ainda nos mostra que quando a igreja ora, ela
se fundamenta na palavra. Ela não vai se fundamentar na palavra de um homem. Ela não vai se fundamentar na palavra de um líder. Ela vai se fundamentar na palavra. O versículo 25 nos diz: tu falasse pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. E aqui vai citar o Salmo 2. A igreja primitiva, ela tinha a Bíblia. Ela cria na Bíblia. E ela vai citar a Bíblia. Ela vai confiar na Bíblia. Meus amados, é isso que Deus quer de cada um de nós. Nós estamos percebendo crentes que estão batendo a cabeça, que não sabe para onde vai, busca conselho em todos os lugares, mas menos na palavra de Deus. A igreja, quando ora, ela se fundamenta na palavra de Deus. Ela sabe o Deus em quem ela confia. Ela vai buscar esse Deus. Ela não vai buscar conselheiros humanos. Ela não vai pedir que esse ou aquele fulano que é alguém de oração, ele pode resolver o meu problema. Não. Vai buscar o Deus. Esse Deus que ele, pelo Espírito Santo, instruiu homens para poder escrever a Bíblia, que é a nossa referência de vida. É aqui que nós devemos buscar tudo o que precisamos. A orientação de que precisamos está aqui. O consolo que precisamos está aqui. O poder de que precisamos está aqui. Aquela igreja era uma igreja fundamentada, e a nossa igreja também precisa ser uma igreja fundamentada na palavra. Ela não pode deixar a palavra de lado. Ela deve buscar a palavra, deve ler a palavra, deve investir tempo na leitura da Bíblia, deve investir tempo estudando a Bíblia com os irmãos, na escola bíblica dominical, nos cultos de quarta-feira, nos encontros de homens, nos encontros das mulheres, nos encontros dos jovens, dos adolescentes, dos juniores. Deve ser uma igreja que se fundamenta na palavra de Deus. Onde é que você está fundamentando a sua vida? Onde é que você quer que a sua igreja, da qual você faz parte, se fundamenta? Na palavra de Deus ou na palavra de homens? E os homens que Deus tem colocado diante da sua igreja, onde é que eles estão fundamentando a vida deles, a pregação deles, o conselho que eles têm dado à igreja? Onde está o fundamento? É palavra de homem ou é palavra de Deus? Mas a palavra de Deus é para ser obedecida. Não é simplesmente para nós virmos aqui no domingo à noite, fazermos um discurso, que belo discurso. Mas se não houver ouvidos atentos, coração compungido, como aconteceu aqui em Atos, que faremos, irmãos? A palavra de Deus foi anunciada. A palavra de Deus precisa fazer a obra no seu coração, no meu coração. Precisamos estar quebrantados pela palavra. Porque se isso não acontece, foi apenas um encontro, foi muito gostoso, nós cantamos, nós nos alegramos aqui, cumprimentamos os irmãos, vamos embora, mas é a palavra. A minha vida, a sua vida, a nossa igreja, ela precisa estar fundamentada na palavra. Mas o texto que nós vimos aqui também, ela nos mostra que quando a igreja ora, ela reconhece que nada frustra os planos de Deus. Nada frustra os planos de Deus. O texto está dizendo aqui que o que Herodes fez
o que Pôncio Pilatos fez, o que os gentios fizeram, o que os judeus fizeram, já era da vontade de Deus. O versículo 28 nos diz: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Plano de Deus. Esses homens acharam que estaria impedindo a obra de um homem, que eles achavam que era homem apenas, então somente Jesus. Mas Deus já tinha planejado tudo isso, aquele acontecimento, a prisão deles. Deus já havia planejado tudo. Para quê? Para fortalecer a igreja. Fortalecer a igreja não com o poder da própria igreja, porque a igreja em si não tem poder, mas o Senhor da igreja tem poder. É Ele quem dá poder para a igreja. E quando a igreja ora, reconhecendo que nada pode frustrar o plano de Deus, essa igreja vai de vitória em vitória. Mas quando a igreja, ela não reconhece que nada frustra os planos de Deus, e ela planeja segundo a sua própria vontade, e ela quer que a sua vontade seja feita, essa igreja, ela não pode andar de vitória em vitória. Ela vai ficar frustrada, porque os planos de Deus ela não aceita. Ela quer que os seus planos sejam feitos, mas são os planos de Deus. Deus já planejou tudo, e eu preciso entrar na vontade de Deus, para que os planos de Deus sejam praticados por nós, vividos por nós, e as pessoas possam enxergar a vitória da igreja do Senhor Jesus, porque ela está em obediência ao Senhor, e por esse motivo ela vai conhecer os planos de Deus para si, e ela vai viver esses planos. É o que o texto está nos mostrando. Mas em último lugar, quando a igreja ora, ela testemunha no meio da oposição. Veja o que o texto nos diz na oração dessa igreja, versículo 29. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Essa igreja não está pedindo: ó Deus, manda fogo dos céus, na cabeça de Pôncio Pilatos, na cabeça de Herodes, acaba com todas as pessoas que estão contra a igreja. Não foi isso. Mas aqui encontramos uma igreja praticando a misericórdia. Senhor Deus, tem misericórdia deles, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar as boas novas da salvação, anunciar que só Jesus Cristo salva, anunciar que Jesus é Deus, anunciar que Jesus é quem transforma a nação, transformando vidas. Foi esse o pedido deles, e continua: estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Nós não temos visto milagres, não tem acontecido milagres, não tem acontecido cura. Por que razão que isso está acontecendo? É porque o pastor não tem poder, é porque o professor da IBD não tem poder, é porque a igreja, ela não tem testemunhado do poder de Jesus diante da oposição. A igreja tem se acovardado, a igreja não tem aberto a boca para falar que só Jesus salva, a igreja não tem tido coragem para falar aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, aos seus colegas de escola, que Jesus é a solução. A igreja não tem feito isso. Eu não vou pedir para que você faça isso agora, mas aí você sozinho, para quantas pessoas essa semana você falou de Jesus? Testemunhou de Jesus? Diz que Jesus é o Salvador,
disse que Jesus veio para transformar a vida delas. E Jesus transformando a vida dessas pessoas, Jesus vai curá-las. Jesus vai operar bênçãos na vida das pessoas. Jesus vai transformar a vida financeira dessas pessoas. Jesus vai dar saúde para essas pessoas. Se não der saúde, Jesus vai dar graça para essas pessoas passar por esses momentos com alegria. Ele vai fazer isso. Fomos visitar a irmã Zezé com mais 3 pessoas na sexta-feira. Ao chegar lá, a irmã Zezé não falava praticamente nada, ela só falava amém. Mas um semblante de paz, de tranquilidade. Recitamos para ela o Salmo 23. Oramos com ela. Falamos uma mensagem para ela ali bem rápida. E a filha dela disse: a minha mãe está em paz. A minha mãe está em paz. Meus irmãos, é isso. Se Deus não cura, Ele ajuda a pessoa a passar com paz no coração. A paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar a mente, o coração daquela pessoa, para que ela possa enfrentar com coragem aquela situação. É uma realidade. Veja bem, então quando a igreja ora, ela testemunha no meio da oposição. Ela não tem medo, ela avança com coragem. Jesus mesmo disse que nós devemos temer aquele que mata a alma, não aqueles que matam o corpo. E muitas vezes nós ficamos preocupados com perseguição. Eu vou sofrer. Qual o problema? Sofrer em nome de Jesus? Isso é honra, isso é glória. E nós, muitas vezes, deixamos as oportunidades passarem por causa disso. Mas quando a igreja ora, em quantas vigílias de oração você veio? As irmãs, quantas terças-feiras que as irmãs têm ido para orar com aquele grupo das irmãs que oram? Quantas quartas-feiras você tem vindo aqui para orar? A igreja que ora. A igreja que ora. Quero recapitular. A igreja que ora. A igreja que ora, ela se mantém unida, não dividida. A igreja que ora. A igreja que ora reconhece a soberania de Deus. Meu Deus é soberano. Ele pode tudo. A igreja que ora reconhece esse Deus. A igreja que ora, ela está fundamentada na palavra. O que é que a Bíblia diz? Eu vou obedecer ao Deus da Bíblia. Eu vou obedecer o que está escrito lá. Porque é aí que está a vitória. Muitos de nós enfrentamos problemas sérios na vida. Temos a Bíblia. Ela está guardada lá em casa. Leio a Bíblia. Mas será que esse Deus vai fazer o que está na Bíblia? É uma Bíblia que é uma igreja que se fundamenta na palavra. Quando a igreja ora, ela reconhece que nada frustra os planos de Deus. Se Deus planejou, vai dar certo. Se não deu certo, que não é da vontade de Deus. E Deus vai te conduzir a encontrar a vontade dele. Pode ter certeza disso. Essa é a vontade de Deus. Em último lugar, quando a igreja ora, ela testemunha no meio da oposição. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore ao Senhor Deus nesse momento. Pede a Ele que você seja uma pessoa de oração, para que todas essas verdades que nós vimos aqui nessa hora, sejam uma realidade na sua vida também. Igreja são todas as pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você é a igreja. Você é a igreja. Não tire o corpo fora. Você é a igreja. Se você falhar, a igreja falha. A igreja é você. Não tire o corpo fora dessa verdade.
Senhor Deus, a Tua palavra falou ao nosso coração nessa hora. Senhor Deus, a Tua palavra colocou várias questões diante da realidade de uma igreja que ora. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ser essa igreja. Para tal, Senhor Deus, mova os corações que aqui estão presentes. Ó Deus, amoleça esses corações, quebranta esses corações, ó Deus, transforma esses corações, tire toda a dúvida que houver no coração, em corações aqui, ó Deus, leve-os a ter certeza de que aquilo que a Tua palavra falou é a verdade, funciona, vale a pena provar. Leve, ó Deus, essa igreja a ser uma igreja de oração, porque quando a igreja ora, as bênçãos do Senhor acontecem diante de tudo que nós vimos. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho.